pacato vilarejo de Santa Luzia, no estado de Monte Verde, as pessoas viviam com medo da lenda da mula sem cabeça, mas poucas acreditavam que a criatura realmente existia. Décadas atrás, Isabel, uma jovem condenada por seu amor proibido com o padre, fora amaldiçoada e transformada na besta flamejante que assombrava as noites do cerrado. Maria Clara, a professora recém-chegada, sentia-se intrigada pela história. Uma mulher racional e cética, ela decidiu investigar as aparições quando começou a ouvir relatos de crianças sobre pegadas queimadas e sons de cascos do matagal. Seu senso de curiosidade a levou a questionar a lenda, acreditando que poderia ser apenas uma superstição. Clara encontrou uma velha anciã chamada Celina, que deu a ela um amuleto que era capaz de confrontar Isabel, assim fazendo com que ela se libertasse. Clara, ainda cética, pegou o amuleto e foi embora. Em uma sexta-feira de lua cheia, munida de coragem e determinação, Maria Clara caminhou até a entrada do matagal, onde as histórias diziam que a mula aparecia. Andando por uma trilha extensa, encontrou marcas de queimaduras frescas no chão. Algo dentro dela hesitou, mas sua curiosidade falou mais alto. Seguiu adiante até que o som de cascos ecoando no silêncio da noite a paralisou. De repente, a mula emergiu das sombras. As chamas que saíam do seu pescoço iluminaram o rosto assustado de Clara. Tentando racionalizar o medo, ela ergueu o amuleto que a anciã Celina deu a ela, acreditando que poderia libertar a alma aprisionada da criatura. Gritou para a mula: "Isabel, eu sei que você sofre. Eu te liberto dessa maldição." Mas algo estava errado. A mula não parou. Seus olhos flamejantes a encaram com fúria. Em vez de acalmar, a criatura soltou um grito ensurdecedor e avançou. Clara tentou correr, mas o chão parecia estar vivo, prendendo seus pés. Quando a mula alcançou a professora, o brilho das chamas tomou conta da floresta, assim desaparecendo entre o clarão forte das chamas. Na manhã seguinte, os moradores de Santa Luzia encontraram as roupas de Clara enegrecidas e espalhadas na entrada do matagal. Não havia sinal dela, apenas as mesmas pegadas queimadas que havia visto antes. Buscas foram feitas durante dias para encontrar Clara, mas as pessoas sabiam que a mula estaria por trás de tudo isso. Após esse dia, a mula se tornou mais ousada. Não se limitava mais às trilhas do mato. Agora percorria as ruas da cidade, aterrorizando os habitantes. Santa Luzia transformou-se em um lugar de abandono. Os poucos que restavam viviam em constante terror. A lenda da mula sem cabeça se tornava cada vez mais real e, para muitos, o vilarejo havia se tornado o território da maldição. A mula havia vencido. Sua fúria e dor haviam superado qualquer esperança de redenção, transformando Santa Luzia em um símbolo de sua eternidade amaldiçoada. Em um canto esquecido no interior brasileiro, no estado de Serra do Canário, estava a cidade de Bela Aurora. Cercada por matas densas e ladeiras sinuosas, o vilarejo parecia adormecido no tempo, mas os habitantes não tinham paz. Havia um segredo sombrio que marcava as noites de lua cheia: o lobisomem. A história começava com Antônio, um homem simples, alto e robusto, que vivia afastado na periferia da cidade. Ele era conhecido pela força comum e os olhos misteriosos que pareciam guardar um tormento silencioso. Muitos murmuravam que algo o tornava diferente. Durante o dia, ele cuidava de sua pequena roça, mas evitava contato com os vizinhos. Ao cair da noite, Antônio desaparecia sem explicações, alimentando boatos que corriam como o vento. Certa vez, durante uma festa na igreja local, uma senhora idosa chamada Dona Iracema cochichou ao pé do ouvido de alguns moradores: "Vocês não sabem, não é? É ele. Nas noites de lua cheia, o bicho toma conta dele." No entanto, ninguém ousava confrontar o homem. Os desaparecimentos de animais e os ruivos agonizantes das madrugadas reforçavam o mistério que envolvia o Antônio. Mas tudo mudou quando Júlia, uma jovem jornalista recém-formada, chegou à cidade para visitar sua avó, Dona Iracema.
Júlia era curiosa, teimosa e não acreditava em superstições. Ao ouvir sobre o lobisomem, decidiu investigar. Fascinada pelo desafio, começou a seguir os rastros deixados nos arredores da mata. Na primeira noite de lua cheia, após sua chegada, Júlia ouviu gritos distantes e o som de cascos de cavalos se afastando. Armou-se de coragem e seguiu a trilha até uma clareira. Lá, rastros profundos, uma mistura de pegadas humanas e lúpidas, cravadas no solo macio. O vento assoviava entre as árvores, carregando um cheiro metálico de sangue. Um arrepio percorreu sua espinha, mas sua determinação a fez continuar. Conforme Júlia se aprofundava na mata, começou a perceber que era seguida. Galhos quebravam atrás dela e olhos amarelos brilhavam entre as sombras. Sem aviso, uma criatura gigantesca surgiu entre as árvores. Era o lobisomem, uma figura horrenda com músculos tensionados, garras afiadas e pelos negros brilhando sob a luz da lua. Mas o que chamou a atenção foram os olhos. Dentro daquele olhar animalesco, ela reconheceu o tormento de Antônio. Júlia tentou fugir, mas tropeçou em uma raiz exposta. O lobisomem avançou, seu uivo ecoando pela mata. Quando estava prestes a alcançá-la, um grupo de moradores apareceu, armados com tochas e facões. Eram liderados por Dona Iracema, que com sua voz rouca gritou: "Essa é a única maneira de acabar com isso." Eles avançaram sobre o lobisomem, que lutou ferozmente, derrubando alguns no processo. Entretanto, o lobisomem era forte demais. A criatura despedaçou as armas improvisadas e espalhou o grupo. Quando tudo parecia perdido, Júlia, mesmo ferida, ergueu uma cruz de madeira encantada no chão. "Antônio, você ainda está aí, lute contra isso", gritou ela com lágrimas nos olhos. Por um instante o lobisomem hesitou. Seus olhos amarelos pareciam suavizar, mas como se a humanidade de Antônio tentasse emergir. Mas a lua cheia brilhou mais forte e o monstro recuperou seu controle. Com o último rugido, ele desapareceu na escuridão da floresta, deixando para trás apenas o som de sua respiração ofegante. Bela Aurora nunca mais foi a mesma. Júlia partiu depois, levando consigo não apenas feridas físicas, mas o peso de um encontro inesquecível com o sobrenatural. Dona Iracema faleceu anos depois. Bela Aurora já era um lugar quase abandonado. Pessoas foram se mudando para outros locais com medo de serem mortos pelo monstro. O lobisomem continuou a assombrar a região. Aqueles que continuaram ali aprenderam a trancar suas portas e a rezar mais ferozmente nas noites de lua cheia. Alguns juram que Antônio ainda vive naquela floresta, preso entre dois mundos, um lembrete sombrio daquilo que nunca poderia ser totalmente compreendido ou controlado. O lobisomem, uma maldição levada de geração em geração.